Boa noite a todos, mais uma vez. O tema de hoje é extremamente atual, relevante, afinal de contas a gente vai estar discutindo o voto de qualidade, esse que foi, saiu, voltou, né? E todos os projetos que versaram sobre esse assunto, mas prioritariamente o PL 2384, que acabou de ser aprovado aí pela Câmara. E contamos para esse debate com a sensacional Gisele Bossa, né, que teve aí, reservou um espacinho da agenda dela, porque nesse período é PL, é reforma, a gente está enlouquecido literalmente, mas ela conseguiu reservar um espacinho para conversar conosco aqui um pouquinho sobre o tema. O Zé Guilherme entrando, que ele vai participar desse debate comigo. A Tati também acabou de entrar. Oi, Tati. Um monte de gente queridíssima aqui que eu tô vendo. É a Duda. Sandra, olá, Zé, boa noite. Boa noite, minha amiga, como vai? Tudo Tudo bem? jóia. Deixa Boa eu só noite. colocar Tati aqui junto conosco. A G está por aí, Bruna, Maurício. Oi, Tati, Olá, tudo bem, querida? tudo Boa bom? noite, tudo Oi, jóia. pessoal. Pois é. Estava falando aqui com o Zé, animadíssima, porque o que a gente mais tem, graças a Deus, é tema. Aliás, eu digo que quem trabalha no tributário ultimamente, de duas coisas, ele tem certeza. Uma, que ele não morre de tédio, e dois, que ele de fato não vai morrer de Alzheimer também. Né? Ou seja, há uma segurança absoluta nesse sentido. Com certeza. Ainda mais Bom, agora, né? Recentemente, corações em pânico. não, total. Agora eu É. vou estar aceitando aqui a nossa convidada queridíssima, que já está aqui no cenário. Daqui a pouco ela já está entrando. Olha ela aí. Olá, Gisele, tudo bem? Boa noite. Boa Tudo bem, noite. gente? Boa noite. Eu não sou muito expert nisso, mas vamos que vamos, né? Não, olha, eu estava falando quão para a gente é honroso tê-la aqui. Afinal de contas, a gente sabe que nesse período não está fácil para a gente que é profissional da área. Estudos de PLs, estudos de reforma, impactos, etc. E você é uma pessoa extremamente ativa no segmento. Então, assim, para quem ainda não conhece, a Gisele, ela foi conselheira do CARF, ela é sócia do Demarest, do Demarest Advogados. Ela é extremamente ativa no Jota, publicando artigos. Hoje mesmo publicou um artigo sobre o tema da nossa live, acadêmica, mestre e doutora pela Universidade de Lisboa, né? E é uma alegria muito grande ter você aqui com a gente. Então, primeiramente, eu queria agradecer a sua presença e dizer que a gente está realmente muito feliz. Obrigada, Micaela. A honra é minha sempre. Primeiro te ouvir, né? Eu brinco com a Micaela, também uma parceira de CARF, né? Já vi a Micaela sustentar várias vezes, então é uma querida, então é uma honra também. O Tributário em Jogo está se tornando uma plataforma extremamente ativa, graças a vocês, o que é uma. É ótimo, né? Porque no final do dia é assim que se dissipa o conhecimento e também são outras plataformas que a gente tem que ousar trabalhar e divulgar esse conhecimento. Então, eu queria agradecer vocês também pela oportunidade de estar aqui hoje. E eu brinco, né? O tempo é de todos nós, né? Cada vez mais está escasso, né? Feliz ou infelizmente, estamos correndo contra ele. E quando a gente olha esses temas e o PL, reforma tributária na quinta, o PL, o vulgo PL do CARF, né, na sexta. Então, realmente, eu brinco, né? Talvez o PL do CARF ele ficou um pouco ofuscado, né? Dadas as tantas questões que estão sendo discutidas na reforma tributária, mas eu acho que esse é um ponto que a gente pode até começar o bate-papo, né? Porque o que chamou a atenção foi isso, né? Primeiro se criticou muito a reforma, né, com relação às emendas de última hora, né? Então, esse foi um ponto relevante na reforma tributária, porque a gente sabe que, no fundo, tinham grupos de discussão há anos, professor Eurico, Alina, Vanessa Canado, Bernardo Api, são estudiosos de longa data. Eu mesmo fiz parte do núcleo de estudos fiscais, né, da Getúlio Vargas, e também do núcleo de tributação e novas tecnologias. Então, no final do dia, a gente sabe que
esses temas não são novos, que as PECs não são tão novas quanto parecem, mas eu acho que o que gera angústia, né, em certa medida, são essas últimas emendas que nós assistimos, ao mesmo tempo o próprio PL do CARF, né, também gerou uma certa angústia, porque a gente teve emendas tanto de lideranças do governo como alterações por parte do próprio relator, que acabaram gerando determinadas, vamos dizer assim, um determinado desconforto, tá? Então, não foi só na reforma tributária e nas emendas que nós assistimos lá que isso aconteceu. Isso também, no final do dia, com a liderança de governo e propriamente com relação à própria relatoria, a gente assistiu algumas alterações no texto, algumas negociações, das quais a gente vai poder também conversar um pouquinho hoje, que eu acho que vale a pena, até para a gente ter a capacidade de colocar luz nesse tema do CARF, no que seria o ótimo, no que a gente está tendo que enfrentar, no que a gente vai enfrentar no Senado, como que foi a negociação, né, desde a MP 1160, né, porque essa história ela começou, né, primeiro com a ideia, né, do voto de qualidade que existia no decreto 70235, desde 2009, com a legislação de uma maneira assim muito clara e objetiva com relação ao voto duplo, né? Então, o que é o voto de qualidade? É o voto duplo, é uma modalidade de critério de desempate, né? Até, Micaela, vou só passar, dar esse overview, mas depois eu abro. Ótimo. Também para vocês, tá, gente? Até pela dinâmica, eu sou bem falante, como nós temos uma hora, eu acho que faz sentido também pensar nisso. O CARF, Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, órgão do Ministério da Fazenda e, portanto, não dependente diretamente da Receita Federal, né? É importante dizer que os conselheiros, eles são dotados de imparcialidade e, a partir disso, né, toda a ideia do CARF gira em torno de até princípios, né, e se aplica de forma subsidiária, o Código de Processo Civil, e assim também para os julgadores. Então, quando a gente olha para o voto de qualidade, é um critério de desempate. No caso, o voto de qualidade seria o voto duplo do presidente, que é de representação do fisco. O CARF é um órgão paritário, portanto, tem representação tanto dos contribuintes quanto do fisco. Você tem uma média, né? Tirando turmas extraordinárias, vamos trabalhar aqui com o geral, não com o excepcional, né? Nós temos 4 representantes de um lado, 4 representantes do outro, em temas, assim, vamos dizer, mais angustiantes, como ágio, AVJ, PIS/COFINS, insumos, há uma tendência de um empate. Claro que, ainda que cada julgador tenha e busque a máxima imparcialidade, que ali se coloca na cadeira, naturalmente cada um tem a sua linha de formação. Então, em temas mais polêmicos de divergência de interpretação da legislação tributária, há uma tendência da gente assistir o empate. Lembrando que quando a gente está olhando para o CARF, a gente está falando da exigência do crédito tributário. Então, claro, ele parte do lançamento do ato de cobrança fisco, a partir daí temos, vamos imaginar, dentro de uma linha processual, a impugnação administrativa, uma decisão da delegacia de julgamento, até aí tudo dentro do âmbito da Receita Federal, e uma possibilidade de recurso para o chamado CARF. E voltando a esses casos polêmicos, nós temos essa chance de empate, cuja presidência é sempre exercida por representante do fisco. Então, o voto de qualidade nada mais é que o voto duplo do presidente. Gisele, necessariamente esse voto duplo pode ser desfavorável ao contribuinte? Não. Existem casos, como, por exemplo, multa qualificada, que a gente assistiu ao longo dos últimos anos. Felizmente, a Micaela sabe que eu sou uma apaixonada pelo tema de penalidades e hoje estou super contente de falar sobre isso, porque o PL ele trouxe, né, essa questão da redução da multa qualificada, ele trouxe a questão e consignou, e aí já estou costurando aqui, gente. Vou costurando de um lado o outro. Quem me conhece sabe que eu vou fazendo essas construções. Mas o fato é que a multa qualificada, que nós vamos falar daqui a pouco, que é um dos braços do PL, também foi um tema no CARF
que, ao longo dos anos, a jurisprudência foi se consolidando de forma favorável e existiram votos de qualidade, ou seja, votos duplos do presidente de forma favorável ao contribuinte. Então, isso é só para quebrar um pouco dos mitos e verdades sobre o voto de qualidade, porque, num primeiro momento, todo mundo pensa voto de qualidade contra o contribuinte, né? Aqui jaz a possibilidade do contribuinte vencer no CARF, e não é bem por aí. Então, o primeiro mito é esse. Em abril de 2020, nós tivemos uma alteração legislativa que houve a introdução do 19A. Esse artigo 19A, ele veio trazer e trabalhou justamente com a ideia de adoção de uma nova modalidade, de uma nova dinâmica de critério de desempate. Ou seja, quando um determinado tema, ágil, de novo, piscofins e insumos, ocorresse o empate, o desempate dar-se-ia, vamos dizer assim, eu odeio exóticos, mas se daria em favor do contribuinte. Mas fato é que isso foi alvo também, e aí eu tenho que dizer, de uma negociação um pouco complexa no Congresso também à época, lá em abril de 2020. Por quê? Porque o CARF, e aí a Micaela também faz parte do grupo de estudos tributários aplicados, do GETAP, há anos a gente vem defendendo assim, olha, a gente não devia discutir se ou contra ou a favor do voto de qualidade, voto duplo do presidente, o critério de desempate favorável. A gente precisa discutir qual é o melhor modelo de tribunal administrativo que se deseja. A gente quer um TAT, igual de Pernambuco, com um concurso público? A gente vai olhar para estudos empíricos relacionados a vários países que têm justiça tributária e justiça, digo, como se fosse um TRF fiscal, vamos dizer assim, um poder. Então, assim, isso nunca entrou em discussão. A gente continua trabalhando com essa dualidade, voto de qualidade, critério de desempate favorável, como se a gente não precisasse discutir o tribunal em si, mas vamos superar isso, né, Micaela? Porque senão a gente também vai trabalhar aqui com o direito comparado. Mas isso só para contar para vocês que existiram estudos, existiram provocações. A gente tem o exemplo, o professor Everardo Maciel, por muitos anos, trabalhou com a ideia do concurso público, conseguiu implementar isso no TAT de Pernambuco, e é um exemplo de boa prática. Não que eu esteja definindo uma coisa ou outra, mas nós temos modalidade. Fato é que, se vocês olharem no estudo do BID, que eu também participei do board com a Receita Federal, né, a gente tem uma veia paritária, né, de representantes do fisco do contribuinte. É uma realidade do nosso país, dos tribunais municipais, estaduais e do federal. Então, há uma tendência, Gisele, a paridade eu não gosto, ou deixo de gostar, a gente tem essa essência. Então, por isso, eu acabo ultrapassando um pouco essa questão da verificação com relação à estrutura. Mas partindo de que essa é uma estrutura, vamos dizer, acomodável à nossa realidade, que a gente trabalha com ela, será que o melhor, né, não é a gente conseguir enxergar um pouquinho, né, o que está por detrás desse voto de qualidade, né? Então, o que é desejável, que são todos esses elementos, né, da cadeira de julgador, a imparcialidade, a ausência de viés arrecadatório. E mais do que isso, quando a gente volta para o critério de desempate, que é o que eu estava contando sobre abril de 2020, né, com a 10.522, com o 19E, o que acabou acontecendo, né? A gente assistiu, feliz ou infelizmente, uma situação pós-Elotes e depois uma questão assim de certo dirigismo com relação às representações. Então, os conselheiros dos contribuintes, o chamado voto de bancada, só julgariam a favor do contribuinte, os conselheiros do fisco só julgariam a favor do fisco. Isso acabou gerando uma certa angústia, porque a gente assistiu vários julgamentos com voto de qualidade, voto duplo do presidente, em grandes causas dos contribuintes, sempre desfavorável. Esse contrabalanceamento, de um lado, um pouco pré-Zelotes, né, Micaela vai lembrar, antes de 2015, julgamentos tendencialmente mais equilibrados, uma situação que a gente via o pêndulo tanto de um lado como do outro, pós-Zelotes também foi marcado por uma certa, vamos dizer, um certo conservadorismo que a gente passou a assistir no órgão. Naquele momento eu entrei não em 2015, eu entrei em 2017, ou seja, a situação já estava um pouco amaciada, e ao mesmo tempo a gente foi trabalhando para que a ideia de imparcialidade prevalecesse, mais do que isso, que essa balança se equalizasse.
Mas fato é que isso continuou gerando angústia para os contribuintes e por isso, em abril de 2020, veio esse novo PL e foi aprovada a Lei 13.988, que é onde teve alteração 19 do tal do critério de desempate favorável. Até aí, o Sindifisco, né, Micaela? A gente teve a pandemia no meio do caminho, a gente teve o movimento grevista, a história é muito doida, né, gente? Mas ela precisa ser contada, porque no final do dia, toda essa história materializa o dilema do voto de qualidade. Né? Então, eu estou tomando a liberdade de contar um pouquinho essa história, porque eu acho que ela é recente e, ao mesmo tempo, ela envolveu o legislativo. O legislativo foi provocado, não entendeu o que aconteceu, agora foi novamente provocado de sopetão, aí na última da hora, após a aprovação da reforma tributária, onde claramente eu convido a todos e todas a assistirem, né, a votação na Câmara, ninguém sabia exatamente o que era o tal do voto de qualidade, porque toda essa historinha que eu estou contando para vocês, os parlamentares não estavam a par dela. Então, embora a história seja às vezes meio chatinha, ela é importante porque ela cria um repertório para que o nosso legislativo tenha a capacidade de entender o que aconteceu com esse pêndulo. E, obviamente, com a greve, Covid, Sindifisco, cada vez mais o CARF foi sendo atacado. O que culminou em janeiro deste ano, feliz ou infelizmente, ou dentro de um discurso feliz ou infeliz, o Haddad trouxe essa questão do viés arrecadatório do CARF, que realmente a dinâmica de julgamento atrelada ao critério de desempate favorável ao contribuinte não deveria prevalecer e, portanto, o carregamento fora da Receita Federal. Tentem, né, pessoal, nossos ouvintes, linkar um pouco algumas características. Muita gente pensa o CARF, que faz parte da Receita, não faz. Os julgadores não são vinculados à aplicação de instrução normativa, soluções de consulta. A gente é pautado na legalidade enquanto conselheiros, sejam auditores de carreira, no que toca à representação do fisco, seja propriamente advogados e juristas acadêmicos no tocante indicado pelas confederações. Lembrando que tem um comitê de seleção transparente, eu tive né, a alegria de ser o primeiro atrelado ao índice de transparência do contencioso, a lista tríplice ser divulgada, a gente tem um comitê super rígido. Eu gosto de defender muito o órgão, não por ser ex-conselheira, mas porque eu sei o quanto os ISOs foram trabalhados em cima do CARF. A ex-presidente, a doutora Adriana Gomes Rego, é uma cara amiga academicamente, pessoalmente, da qual eu admiro muito. O próprio Carlos Henrique, que na sequência, né, assumiu a presidência do CARF no meio desse caos, né? Porque ele assume com essa briga, né, do contribuinte vencendo na aplicação do critério de desempate favorável, ao mesmo tempo numa questão de greve, né, quando passou a pandemia, né, os limites de alçada para julgamento virtual, na sequência veio a greve, e em janeiro a MP 1160, todo mundo gritando e falando, não, o CARF tem que voltar a trabalhar com voto de qualidade porque tem viés arrecadatório. Então, por isso, talvez o meu discurso com relação à imparcialidade, colocando em perspectiva a evolução do órgão também, eu entendo que é super importante. E foi lá, MP 1160, em janeiro desse ano, retomada do voto de qualidade. Chegarei ao PL, prometo, viu, gente? Chegarei ao PL, estamos quase chegando ao PL. Estou olhando meu Fica tempo. tranquila, a história está maravilhosa. Não, é super importante isso, Gisele, porque você, justamente por ser ex-conselheira do CARF, você traz muita realidade ao que acontece nesse tribunal. E eu acho que é importante para quem está ouvindo entender isso, porque o que falta muito nos debates do voto de qualidade, eu acho que é essa realidade. Né? As pessoas às vezes vão muito por emoção, por sentimento, pelo que ouviu falar, e eu acho que você está dando essa oportunidade a todos nós de entendermos essa realidade. Com certeza. Exato, essa é a minha ideia aqui, tá, gente? O meu principal objetivo, a gente tem grandes conselheiros, ex-conselheiros participando da live, então eu brinco, né? Eu também tento representar na medida do possível, ainda enquanto ex-conselheira, e trazer a sensibilidade com relação ao órgão, porque nós precisamos, nós não temos uma justiça tributária no Brasil. O órgão técnico de análise fática, então isso também agora eu vou ter que, né, lembrar isso, é propriamente o CARF, né? Então ele é paritário, ele garante
uma disputa justa, uma análise realística das provas, ainda que se concorde ou discorde do desfecho, há um cuidado na análise fático-probatória, que nenhum, e técnica, altamente técnica, todos que compõem o órgão, sejam de uma representação, sejam de outra, têm alto grau de expertise em matéria fiscal, uma matéria muito densa, árdua, e que muitas vezes tem uma conexão, e a gente acabou assistindo isso, a Micaela também, com o direito penal, com toda a parte contábil, direito societário, então a gente regulatório, né? Quantas vezes a gente está falando de penalidades com relação a agências reguladoras, então assim, eu brinco, a área tributária ela acaba sendo vasta o suficiente para a gente ter que interferir e trabalhar em caráter multidisciplinar, e o CARF viabiliza isso, né? Então é por isso da experiência e por isso da importância da gente tomar um certo cuidado ao dizer que o CARF tem um viés arrecadatório, que o CARF tem voto de bancada para um lado para o outro, que o voto de qualidade é, né, a celeuma de um lado ou de outro. Então, eu tento colocar isso em perspectiva. Bom, mas fato é que a MP de janeiro acabou caducando em 1/6 de 2023. Então, virou aquela angústia. Puxa, o que o governo vai fazer? A gente assistiu algumas coisas um pouco atravessadas nesse meio do caminho, porque a gente estava falando da MP 1160, e essa MP 1160, ela trabalhava direto com a dinâmica de vamos retornar para o voto de qualidade, vamos retornar para o voto duplo. E não tinha nada assim muito significativo quanto a potencial negociação, nada. O governo federal começou a ver que ele ia ter que ceder. Então, a gente viu a Esfera Brasil, a BASCA, o Conselho Federal do OAB tentando negociar e fazer um acordo relacionado à possibilidade de retorno do voto de qualidade. Eu já vou chegar, né? A gente assistiu 3 grandes grupos. Um grupo do qual talvez a gente se alinhe mais, né, Micaela? Olha, eu não quero o retorno do voto de qualidade. Lá em abril de 2020, a gente teve, com aprovação pela Casa Legislativa da Lei 13.988, a inserção do 19E na 10.522, e, portanto, esse é um assunto encerrado. A gente não devia nem voltar para o voto de qualidade aqui nessa MP, é um absurdo essa MP, e, ao mesmo tempo, a gente começa assistir esse segundo braço falando assim, olha, eu vou ter que tolerar o voto de qualidade. Se eu vou tolerar o voto de qualidade, eu vou afastar a representação fiscal para fins penais, eu vou afastar juros, multa de ofício, eventualmente. Então, vamos tentar afastar as penalidades, vamos tentar negociar para ter, né, em 90 dias algum tipo de desconto adicional, parcelamento, possibilidade de transação. Então, tudo isso que eu estou contando aqui apareceu no PL, tá, gente? Mas fato é que esse acordo começou a ser negociado. E ainda a gente tinha uma terceira vertente. Então, a primeira, olha, quero critério de desempate favorável, foi trabalhado em abril de 2020, não se fala mais nisso. Outra que estava com uma negociação bem flexível. Negociação essa, Abrax, Esfera Brasil, Conselho Federal, que o pessoal ficou bem reticente. E uma terceira linha que falava o seguinte, olha, não quero voto de qualidade, mas se eu tiver que engolir o voto de qualidade, eu só vou engolir desde que eu não tenha que oferecer garantia para me socorrer do judiciário. Portanto, perdi por voto de qualidade, eu não quero saber de penalidade, eu não quero saber da incidência de juros, eu não quero saber de nada além da possibilidade de me socorrer do judiciário sem oferecer garantia. E por que é importante dizer isso, né, gente? Feliz ou infelizmente, o contribuinte, a hora que ele perde, né, por voto de qualidade ou não, para ele poder se valer do judiciário, ele tem que depositar em juízo, apresentar seguro-garantia, carta de fiança, bens, enfim, aí entra toda aquela celeuma das garantias. Bom, dentro da realidade brasileira, é complicado a gente pensar no comprometimento da liquidez das empresas, né? A gente tem toda essa dinâmica, né? Todos e todas aqui certamente, seguramente trabalham, seja na advocacia corporativa, seja na privada, a gente sabe o quanto realmente esse movimento financeiro ele acaba comprometendo a linha de crédito da companhia, ainda que seja uma companhia maravilhosa, uma grande multinacional, ela tem uma linha de crédito. Cada hora que ela vai discutir no judiciário, cada hora que ela apresenta a carta de finança, seguro, garantia, ela está comprometendo a linha de crédito. Então, ainda que se diga, mas são grandes multinacionais, são isso, são aquilo, a gente está falando de linha de crédito
da qual é utilizada para reinvestimento na companhia, para ampliação de plantas. Aí a Micaela pode falar ainda melhor do que eu e todos aqui, mas fato é que há um comprometimento. Então, esse terceiro bloco, vamos dizer assim, de profissionais começou a defender, puxa, se eu tiver que engolir, eu quero que seja afastada a garantia. O que aconteceu com o PL? Bom, MP caducou, eu estou chegando no PL agora. MP caducou e entrou em regime de urgência o tal do PL do CARF, que é o PL 2384. Este PL, inicialmente, trazia essa ideia, né? Ele, logo que foi apresentado pelo governo federal, ele foi igualzinho, ipsis literis, a MP 160. Retorna o voto de qualidade e acabou, sem negociação nenhuma. Claro que essa negociação que a gente está falando da Esfera Brasil, essa turma intermediária, vamos dizer, intermediária mais flexível, né? Talvez eu entre na intermediária mais inflexível com relação ao oferecimento de garantia, mas essa intermediária mais flexível, ela tentou negociação com o ministro Toffoli, com as duas ADINs também apresentadas. Então, foi basicamente uma negociação que, num primeiro momento, não envolvia o legislativo. Tanto é que o MP caducou. O legislativo falou, ó, abriu lá, eu olhei isso, posso não ter olhado atentamente, mas não vem entrar com uma MP aqui, negociar com o judiciário, né, em vista dessas duas ADIs, que estão conclusas, obviamente, gente, elas não vão ser julgadas. Tudo isso está sendo esperado para fins de aprovação, porque ninguém vai julgar constitucional e inconstitucional. Vamos ser realistas aqui, né? Então, a gente perder o objeto, que é melhor, né, professora? Vamos perder o objeto. ADIs envolvendo o voto de qualidade do CARF, o que acabou acontecendo? Perdendo objeto. Então, isso é o que acontece em termos práticos. Então, assim, vamos imaginar que houve uma pressãozinha lá do governo federal, tentando, né, dar um bypass, né, no legislativo, vamos lá, negociar, executivo e judiciário, e a coisa não caminhou. Daí, realmente, ter vindo o PL em regime de urgência após ser caducado o MP. Então, toda essa história mostra o quão conturbada foi a situação. Tanto é que o PL ele entra de novo à luz da MP, apenas retomando o voto de qualidade, sem nenhuma dessas negociações. Nem mais flexível, né? Ou seja, assumindo a possibilidade de oferecimento de garantia, ainda que afastar a penalidade, representação e outras coisas, nem também a questão de afastar a garantia. Bom, dado este contexto, o governo federal chegou e falou assim, bom, acho que não vai passar pura e simplesmente o retorno do voto de qualidade. A gente vai ter que voltar para a negociação já está pública e notória, já está notória com o Toffoli, já está notória para todo lugar, vamos tentar absorver isso. Só que o relator, ele foi muito feliz ao tentar, já na primeira versão do PL, trazer essa questão da não necessidade do oferecimento de garantias em caso de voto de qualidade. Então, ele foi extremamente feliz. Quando eu escrevi o artigo que foi publicado hoje no Jota, eu tinha escrito a versão a partir do relatório original ao PL, o relatório substitutivo. E aí eu fiquei um pouco triste, né? Porque na sequência, né, eu escrevi o artigo na quinta, na sexta-feira veio a aprovação do PL, e não estava exatamente igual ao texto original do substitutivo do relator Beto. Então, assim, foi um ponto... Gisele, mas o que mudou? Bom, gente, posso partir já um pouquinho para o PL? Abro para vocês, como vocês querem conduzir. Então, assim, o que acabou acontecendo? Na versão, né, final, que acabou sendo aprovada pela Câmara, primeiro, eu desafio vocês a olharem o que aconteceu na sexta-feira. Todo mundo ficou silente com a versão aprovada do PL do CARF. Ninguém sabia qual, de fato, era a versão. A gente que acaba mexendo um pouquinho com o legislativo, a experiência ajuda, né, Micaela? Eu fui muito no relatório que foi para a CCJ e também para a Comissão de Finanças e Tributação, que foi o final, né, após aí o plenário, e parto do pressuposto, e todos nós partimos que essa é a versão aprovada que vai para o Senado. Mas fato é que, nessa versão, um ponto me chamou a atenção. Primeiro, houve uma briga, um embate grande, que, obviamente, a PGFN, a questão da garantia, ela é muito cara para a PGFN, porque o maior receio da PGFN é a dilapidação do patrimônio, e à medida que ela não tenha o seguro, a carta ou o depósito judicial, ela tem medo que esta dívida não seja
recuperada. Tá? Então, isso é uma questão legítima da PGFN, mais do que isso. Se o contribuinte ganha no CARF, a PGFN não pode se socorrer do judiciário. Aí quem diz, Gisele, mas é óbvio, né? O Estado contra o Estado, e aí a gente entra em toda essa discussão que daria uma live inteira, né, Micaela? Mas só que, gente, a PGFN realmente não pode se socorrer, mas isso não pode dar aso a realmente, numa efetiva divergência de interpretação tributária, a gente não ter, vamos dizer assim, o que eu chamo de benécias. E que não são benécias, há uma divergência, essa divergência é genuína, uma vez que ela seja genuína e cause impacto e empate propriamente dito dentro do CARF, isso merece sim ter penalidades afastadas, isso foi mantido no PL, tá? Então, tanto a redução da multa de ofício regular de 75%, isso é afastado. Vale dizer que a negociação para afastar a representação fiscal para fins penais era o óbvio, porque se cai a multa qualificada, naturalmente, a representação fiscal para fins penais é arquivada. Então, assim, se vocês pensarem que a maioria desses casos que envolvem planejamento são os que são, vamos dizer, barrados por voto de qualidade, naturalmente, a gente não está falando de consciência e vontade contra a prática de ilícito fiscal, então, por isso, a jurisprudência, retomando um pouquinho o que eu falei no começo, ela foi afastando a multa qualificada, então, para mim, essa negociação de não ter representação fiscal para fins penais não precisava nem estar no PL, porque isso já está em matéria de lei, em matéria de instrução normativa reconhecida pela própria Receita. Mas tudo bem, está lá, né? Tá bonitinho, afastou penalidade, mas realmente, com relação à garantia, a relatoria, o plenário manteve a possibilidade de ser afastada o oferecimento de garantia para que o contribuinte recorra ao judiciário. Ótimo. Só que a PGFN, voltando à nossa amiga PGFN, ela não ia se contentar com isso pura e simplesmente. Então, se vocês abrirem o PL, no texto original, ele trouxe a ideia de capacidade de pagamento. A gente está vendo muito isso no litígio zero, né? Então, puxa, tem ou não tem capacidade de pagamento? Uma coisa que eu sempre provoco nas lives, né? É que a capacidade de pagamento, embora seja um cálculo super sério, promovido pela Receita, PGFN conjuntamente, ele pode ser contestado. Então, o que a gente vê é que muitos contribuintes não contestam e acabam aceitando a capacidade de pagamento apresentada pela administração tributária. Então, ponto 1, né? Isso pode gerar contencioso? Poderia gerar já nos programas e pode gerar um pouco mais do que é a ideia de capacidade de pagamento. Uma coisa bacana é que o próprio PL ele tenta destrinchar, né, o que vem a ser a capacidade de pagamento, demonstrando realmente a liquidez, demonstrando a regularidade fiscal. Então, isso foi incluído, a questão da certidão negativa, com efeito de positivo, ou mesmo a periodicidade dela foi trazida no substitutivo. Então, foi interessante porque no original ele não colocava a necessidade de, nos últimos 3 meses, olhando sobre uma timeline de 12 meses, a empresa ter conseguido obter e manter de forma consecutiva ou não a CND. Então, é um ponto relevante e isso reforça a ideia de capacidade de pagamento. O que eu quero dizer com isso? Será que, na prática, esses 2 gates, esses 2 portões, né, esses 2 obstáculos vão viabilizar que, de fato, o contribuinte consiga se socorrer do judiciário sem oferecimento de garantia? Então, essa é a minha primeira pergunta. Tá bom, isso foi trazido no texto, isso foi acomodado, a Gisele entende o lado da PGFN é compreensível por conta da questão da regularidade fiscal e da capacidade de pagamento, mas será que isso vai evitar o contencioso se aprovado dessa forma pelo Senado? Eu vejo aí um potencial contencioso, porque talvez na prática os contribuintes não consigam se valer desta prerrogativa legal de ver afastada a garantia. E um outro ponto que eu também provoco vocês aqui, eu vou até parar aqui, depois eu falo também de penalidades e da questão Receita Federal, PGFN na transação, que isso também é um ponto polêmico. Mas aqui o que eu provoco é, poxa, em que medida, né, a gente vai ter dentro desse texto, e um outro ponto que também me chamou a atenção nele, foi a questão das anulatórias, né, das ações de conhecimento. Então, quando a gente olha o PL, a gente não necessariamente consegue absorver que o contribuinte que optar, antes mesmo do ajuizamento da execução fiscal, por apresentar uma anulatória,
né, uma ação de conhecimento, se em certa medida ele vai conseguir também se valer dessa prerrogativa de ver afastada a necessidade de garantia, ou só dentro e sob a perspectiva do processo executivo fiscal. Então, eu acho que aqui é um sopesamento. Então, assim, capacidade de pagamento, regularidade fiscal, mas talvez uma pouca clareza com relação aos tipos de procedimentos, processo de conhecimento ou processo de execução, ambos abarcariam essa possibilidade. Então, será que a negociação foi tão boa assim? Será que o que passou é tão bom assim e acomodou a visão intermediária, propriamente dita? Então, isso que eu coloco, eu não coloquei de uma forma assim tão dura, talvez, no artigo, porque eu estou à espera que realmente a gente consiga digerir tudo isso. Eu estou dando um spoiler aí das minhas elucubrações em cima do texto, mas aqui é o que eu também gostaria de ouvir vocês e até para pôr no debate, faz sentido o que eu estou falando, se não faz sentido. Ao mesmo tempo, a gente vai chegar nas penalidades e na transação, mas aqui é um ponto que me chamou a atenção, né? Em que medida a gente também não está flexibilizando a ideia, né, de afastar pura e simplesmente o voto de qualidade, buscar e voltar a forçar no Senado, né, a manutenção do critério de desempate favorável. Será que a gente não está cedendo demais? E em concordando com a forma que a gente está cedendo, se essa questão de afastar, né, a necessidade de oferecer garantia na forma como está proposta, se ela vai atender o anseio assim, do empresariado e do não comprometimento da linha de crédito, ou até propriamente da liquidez das empresas, a depender do porte e da situação. Eu achei que você foi cirúrgica, Gisele, porque realmente tem um ponto ali que na negociação, aliás, eu acho que faltou um pouco de estratégia na elaboração desse PL. Se preocupou muito com a questão de segurar os processos, de tentar fazer ele tramitar no regime de urgência e tal, mas a gente não se preocupou tanto com o conteúdo, né? Ou seja, a questão de você ter apresentado exatamente a mesma redação da MP foi uma perda de tempo absurda, até porque já teve negociações, já teve debate. Então, por que não trazer isso para o bojo do PL? E aí entra-se essas emendas e se fica na discussão sempre do que foi realmente aprovado ou não. Confesso a você que eu fiquei desesperada, porque eu não sabia qual era o texto que tinha sido aprovado. Gente do céu, o que foi? Saiu a multa, não entrou? O que aconteceu? E estávamos nessa. Então, assim, isso é complicado até para uma democracia plena, né? Para uma participação integral daquele debate que está acontecendo no Congresso. De todo modo, eu acho que faltou, se eles tivessem observado um pouco mais aquele acordo lá da OAB, né? De uma certa forma, ele tinha previsão da retirada do encargo legal quando você fosse brigar no fiscal, onde efetivamente você tivesse perdido no âmbito administrativo pelo voto de qualidade. Eu acho que esse é um ponto nodal. Porque, veja, qual é a diferença para o contribuinte, ao fim e ao cabo, se ele vai brigar numa anulatória ou se ele vai brigar numa execução fiscal? A suspensão da exigibilidade. Na suspensão da exigibilidade, eu retiro os 20% do encargo legal. Então, essa é a minha briga no âmbito federal. A gente sabe, por exemplo, o estado do Rio tem 10% de encargo, mas assim, isso vai variando. Mas o grande impacto é o encargo legal, porque ao fim e ao cabo eu vou ter mais 20% para garantir, eu vou ter um impacto muito grande financeiro, até mesmo em termos de garantia, porque é o meu débito mais 20%. Né? Claro. Então, eu acho que ao fim e ao cabo não atende, porque essa parte que é a mais importante, que é do encargo legal, ela não foi tratada no PL. Então, para mim, deveria ser abordada para a gente realmente conseguir ter uma redução efetiva desse custo na judicialização, né? Aqui, quando a gente vai num dos teores, Micaela, do PL, essa questão do afastamento do encargo legal, ela restou mantida ao final, tá? Então, se por voto de qualidade determinado contribuinte perder, é previsto a exclusão das multas e o cancelamento da representação, a exclusão dos juros de mora, desde que o contribuinte se manifeste para o pagamento no prazo de 90 dias. Se o crédito for constituído ou não, forem objeto de pagamento, aí sim vai ser afastado o encargo de 20%. Mas quando a gente olha sob a perspectiva do ajuizamento, seja numa execução, seja numa malatória, eu tenho que concordar com você. Isso foi afastado. Então, sim, é um problema? É um problema. Ele acabou
sendo resolvido se o contribuinte quer pagar. Só que se o contribuinte quer pagar, né, gente? É óbvio que o E estímulo à pagar em 90 dias, autorização né, professora? sim, Tem que ser pagar nos 90 dias, que é o tempo que eles já nos naturalmente 90 demoram dias. para Pagar. inscrever em dívida ativa e executar. Ou seja, Isso, exatamente. Também a possibilidade de, em 12 meses, utilizar o crédito, prejuízo fiscal. Então, veja, se o contribuinte. E aí também, gente, nós sabemos que as empresas fazem conta. Às vezes essa conta fecha e o custo da litigiosidade, porque a gente também não pode esquecer que, ainda que se afaste uma série de questões, né? A Micaela bem colocou, a gente está falando do encargo de 20% e a gente está falando também dos honorários, né? Não dá para fechar os olhos que a gente está falando do provisionamento desses honorários, mas assim, isso deve ser levado em consideração. Então, é um custo-benefício, é claro, em casos como ágio, grandes estruturações, os temas que acabam envolvendo, o impacto financeiro é significativo ao ponto de toda essa conta fechar para que se busque o judiciário. Mas eu concordo, Micaela, e aí a gente está no Senado. E eu acho que a importância dessa live, da gente não deixar, embora eu também esteja falando de reforma tributária, mas o CARF é minha pauta, como acho que vocês puderam perceber, a gente não pode esquecer que essa negociação, ela está sendo, na mesma linha que a reforma tributária, levada para o Senado. Então, a gente tem que levar essa questão do afastamento da adição do encargo de 20%, caso o contribuinte opte por se socorrer do judiciário, sim. Agora, a questão da garantia, ela acaba sendo tão importante quanto, né? Então, você imagina, se você não consegue trabalhar com afastamento do encargo legal de 20%, somado a isso, você tem um litígio relacionado à capacidade de pagamento, a todos os critérios que vêm, vamos dizer, barrar a possibilidade de você se socorrer sem oferecimento de garantia, aí a coisa complica bastante. Aí eu não acho que é uma negociação inteligente, mas aí a Micaela falou, poxa, mas nos termos do acordo, a gente tinha a questão do encargo sendo afastado, e talvez se isso tivesse sido levado a efeito também no PL, teria sido interessante. Mas veja, o governo federal ficou super feliz, né? Porque no fim do dia ele estava acordando com mais e ele conseguiu aprovar com menos. Né, Micaela? Então, aí é que a gente vê o quão delicado e sorrateiro isto foi na sexta-feira. Uma coisa que eu achei interessante que você trouxe, que eu não tinha pensado, é na extensão dessa dispensa de oferecimento de garantia, né? Se isso também se aplica para anulatória, né? Para a postura preventiva, né? Porque se você mantém o encargo legal, mas você pode pode dispensar a garantia também numa anulatória, você consegue dar a volta por uma escolha estratégica, né? Por uma estruturação ali da medida que vai ser manejada. Claro que isso também é obstaculizado por esses termos complexos, capacidade de pagamento e tal, mas já seria uma janela. E eu confesso que quando eu vi, eu não imaginei que não seria possível a dispensa também para as ações do contribuinte. Ninguém pensa num primeiro momento, mas se vocês lerem o texto, perfeito. É muito factível pensar sobre essa perspectiva, até em razão dos dispositivos ali relacionados. Com certeza. E referenciados no PL, né? Então, é um cuidado que eu, conversando com alguns amigos, né, relacionados aí a alguns projetos, alguns trabalhos que a gente fez com execuções fiscais, né, do aprimoramento da LEF, e de discussões e impasses que a gente teve também com a PGFN, isso para mim logo acendeu uma luzinha, falei, putz, isso faz sentido e eu acho que assim a gente tem que reverberar, né? Enfim, eu acho que talvez sobre a dinâmica de julgamento, sobre assim os primeiros pontos assim a serem levantados, eu acho que para ficar no nosso radar, eu acho que seriam esses, tá, gente?
Uma coisa, outros pontos que eu acho que valeria a pena agora, rapidamente, se vocês permitirem, eu acho que entrar realmente nessa questão das penalidades, né, como eu mencionei, e também no fato que aí foi algo muito bem-vindo para os pequenos contribuintes, foi a manutenção do atual limite de 60 salários mínimos para também acesso ao CARF. Então, foi muito discutido a questão dos processos de baixa complexidade, pequeno valor, com julgamento exclusivo pela DRJ, né? Ainda que tenha as turmas recursais e tudo. Então, esse foi um ponto que o relator e depois o plenário manteve o atual limite de alçada de 60 salários mínimos. Isso é um ponto favorável, até pela experiência que eu tive com empresas do Simples Nacional, entre outros pequenos contribuintes, não necessariamente baixo valor, repercute em baixa complexidade. Então, a gente pode ter, né, Micaela, quantos pedidos de compensação a gente tem envolvendo a origem do direito creditório extremamente complexa, né, e com uma certa conexão, né, a origem do direito creditório é a mesma e por vezes você tem vários decompos relacionados e a gente ia ter que discutir isso na DRJ para mostrar que esses decompos têm a mesma origem do direito creditório e, portanto, precisariam subir para o CARF ainda que abaixo de 1,5 milhão, por exemplo. Somando 1,5 milhão, direito creditório total 10 milhões, mas se você fatiar em vários perdecompos, você teria uma situação um pouco esdrúxula com relação a isso. Mais do que isso, quando a gente olha para temas de desenquadramento simples nacional, dentre outros, né, que envolvem lucro real, lucro presumido, lucro arbitrado, que isso poderiam sim ser levado a efeito de uma maneira um pouco... e aí não criticando a DRJ, mas sem levar a um órgão efetivamente paritário, que é o CARF, aí realmente preservando o benefício da paridade, tá, gente? Então, aqui eu acho que é um ponto louvável, que merece ser mantido no Senado e que realmente eu entendo a questão do estoque, né? Só que o estoque ele veio sendo carregado por pandemia, veio sendo carregado por anos de greve, isso é um fato. Então, não adianta vir a alegação, porque o estoque do CARF, poxa, eu estava lá, a gente chegou a trabalhar assim, de segunda a sexta, né, com extraordinários direto para vencer o estoque, aí de repente vem o movimento grevista. Os conselheiros dos contribuintes sempre tiveram apostas para julgar. Né? A gente não se beneficia, né, enquanto julgador de representação do contribuinte, com nenhum desses direitos conseguidos ao longo. Não, eu não estou nem no mérito se merece, não merece, não é nada disso. O que eu estou dizendo os conselheiros do contribuinte estavam elaborando seus votos, apostos para julgar e sofrem movimento grevista e na sequência ainda tem a situação, olha, o estoque é um problema. Então, assim, como se não tivesse uma história pregressa. Então, não acho que esse argumento de estoque pode se sobrepor à questão aí do contraditório, da ampla defesa e do segundo grau, atrelado aí à possibilidade desses contribuintes levarem suas causas ao CARF. Outro ponto que eu achei interessante foi a questão da vigência da MP 1160, porque eles trouxeram também essa questão, né, que dos contribuintes que tiveram seus casos julgados na vigência, em que, em havendo alteração de turma, né, quando do julgamento, há a possibilidade aí, não só, né, da aplicação das reduções de penalidade, tudo que a gente está discutindo aqui, como também a prerrogativa de se pedir a nulidade e um novo julgamento. Então, isso é um ponto que realmente, ao se trazer de forma categórica no PL, acaba sendo bem interessante, tá, gente? Não é o ótimo, né, talvez... Ali a gente deveria trabalhar com o critério de desempate favorável. Eu entendo que a legislação, em certa medida, ela vai conter um contencioso inerente, porque quem perdeu ali na vigência da MP por voto de qualidade estaria babando para anular e para conseguir o julgamento por critério de desempate favorável, e o PL ele contém essa externalidade, vamos dizer assim, negativa, que seria o contencioso inerente a isso. Gisele, você acha o adequado? Não, não acho, porque MP caducou e, portanto, em MP caducando, eu entendo, né, e não tendo o PL sido aprovado, ainda que em regime de urgência, isso não obsta a vigência da legislação, né, atual, cujo critério de desempate, a dinâmica de julgamento é favorável ao contribuinte. Então, isso é um ponto que a gente não pode desconsiderar e que me incomoda um pouco com relação
essa regra de transição, né, gente? Eu não sei se vocês concordam, mas De acordo. eu acho que seria um ponto relevante. Com relação às penalidades, também mencionei para vocês a redução, né, da multa qualificada de 150 para 100. 150 só é aplicado realmente em caso de reincidência, né? E o mais legal que o PL trouxe de forma categórica é a necessidade de comprovação do elemento doloso, né? Porque isso, para mim, era óbvio. Quando você lê as súmulas CARF, para mim era óbvio, né? Mas foi algo... Devia estar implementado isso, né? Devia estar implementado. Para mim, não fazia o menor sentido isso. Mas, feliz ou infelizmente, a questão da individualização da conduta, né? Se vocês pegarem, assim, o desafio, né? Eu peguei, assim, um número absurdo de autos de infração, em que você tinha, pura e simplesmente, e eu diria quase nenhum, tá, gente? Uma conduta individualizada, sempre era uma capitulação genérica. Então, determinada estruturação de planejamento entre, né, a gente tinha muito aquela questão das concessionárias, né, do lucro real e presumido, né, da estruturação de despesas e receitas a partir do regime, isso sendo considerado propriamente uma fraude, a partir da hora que a empresa organiza dessa forma, né, as despesas do lucro real, né, as receitas do presumido, a coisa já ia para o conceito de fraude. E eu sempre defendi muito isso, tá bom, mas cadê a conduta específica? Cadê o direcionamento? Aí já era um caso um pouco mais delicado que um ágio, por exemplo, que é uma divergência genuína de interpretação, mas ali também eu não vejo como uma extrapolação, né? Gisele, mas você está manipulando. Não, você não está, você tem concessionária, você tem, né, a revendedora, você tem plataformas de funcionários diferentes, mas você quer manter? Se há uma violação ao princípio da identidade, uma confusão patrimonial, tudo bem, mas confusão patrimonial não é ilícito fiscal. Então, assim, essa individualização da conduta, eu só estou dando um exemplo aqui também aleatório, fugindo um pouco aos casos de planejamento regular, porque eles também pautaram muitos dos julgados que a gente assistiu no CARF em diferentes períodos com a manutenção ou não dessa penalidade. Então, a tipificação da conduta, ela vem clara no PL, essa necessidade de conduta individualizada também, a redução do 150 para o 100 também muito bem-vinda, porque a gente pula do 75 para o 150 e a gente sempre discutiu um pouco dessa dosimetria, de se chegar a vamos dizer, um equilíbrio. E, ao mesmo tempo, essa questão da reincidência, né, no período de 2 anos. Então, isso é uma verificação necessária, né? E cada vez mais eu falo, né, para clientes, para colegas, para acadêmicos. Gente, olhem com cuidado a fiscalização. Olhem como vocês atendem a autoridade fiscal, olhem o trabalho e esforço adicional para a produção das provas, né? Claro, quando a gente está falando de autuação fiscal, via de regra, a gente está falando no ônus da prova do contribuinte, de contrapor os fatos, a fase adequada é impugnação administrativa, quer as pessoas queiram, quer não. A gente, ainda que trabalhe com o princípio da verdade material, é verificado esse esforço no curso da fiscalização. E isso é interessante, porque do mesmo jeito que a gente tenta sensibilizar, às vezes, os clientes com relação ao cuidado no atendimento à fiscalização, a gente vê um contraponto positivo aqui no sentido do próprio fisco reconhecer a necessidade da conduta individualizada, obrigar, a legislação obrigar o auditor e realmente o julgador a buscar, analisar a vida pregressa, vamos dizer, né, a potencial reincidência. A gente não tem hoje na legislação ainda um conceito de devedor contumaz, então a Micaela teve conosco, assim, é uma celeuma muito grande, né? Esse tema da contumácia, da reincidência. Então, na hora que o legislador traz isso, ele traz uma segurança inerente. Eu realmente elogio, gostei desses dispositivos, né? Eu acho que a Micaela também participou também comigo, a Zabeta Macarini do GETAP, entre outros profissionais, o Bruno, Pedro Adame, todos que participaram da nossa obra de Cooperative Compliance e redução do contencioso, essa tendência à criminalização. Eu fiquei muito feliz com o PL, né? A gente viu materializado muitas propostas que a gente fez ao longo aí, desde 2015 até aqui. E mais do que isso, a gente começou a ver a possibilidade de redução em até 1/3 da multa de ofício regular de 75%. O que, assim, era extremamente bem-vindo para todos nós, isso, mas na hora que eu li no PL, eu falei assim, isso não vai ser aprovado. E foi aprovado, sabe? Então, assim, eu fiquei em grande êxtase, né?
né? Claro que eu fiquei meio chateada com a história do voto de qualidade e trouxe essas questões, mas eu não poderia deixar de elogiar essa questão, né, do erro excusável do contribuinte, quantas obrigações fiscais acessórias, penalidade 1% do faturamento, né, gente? Não dá. Às vezes não é história de um erro excusável, o contribuinte foi diligente, tentou cumprir a obrigação fiscal e né? 75%, isso, né? Isso sem falar, né? Nessa questão da absorção das penalidades e coisas do gênero que a gente também assiste em termos práticos. Divergência de interpretação. Quando a gente pega esse tema de royalties, né, de penalidade de despesas, royalties, direitos autorais, quando você vai para software, você tem soluções COSIT, enfim, manifestações das mais diversas ordens. Tivemos uma recente, vamos ver se a coisa dá uma conformada na legislação de TP e tudo mais, mas assim, houve uma história, estou pegando um exemplo, porque era gritante as divergências com relação a esse tema. E aí o contribuinte sofrendo, né, uma multa de ofício regular de 75, né? Então essa redução de 1/3, ela é super, super bem-vinda. E mesmo, né, a gente falou lá atrás da LINDB, né, e teve uma tentativa de coerência, aplicação da LINDB para os casos de ágio, né, por uma interpretação da administração tributária reiterada, e de repente muda a jurisprudência, qual a segurança jurídica em cima disso? Então, assim, também foi bem-vindo o que nós chamamos de portão 3, né? Então, a possibilidade de redução em 1/3 também da multa de ofício, quando a gente assiste práticas reiteradas da administração tributária. Eu logo lembrei do quanto eu briguei ali pela LINDB, mas não consegui reverberar muito, pelo menos nesse assunto, mas reverberou aqui e por isso eu fiquei, assim, bastante contente com isso, tá, gente? Não, E com relação à transação, que eu não poderia deixar de falar, né? Por que eu acho interessante falar? A transação todo mundo sabe, está sendo utilizada, né? Quando a gente fala por voto de qualidade, tem lá também a prerrogativa, né, do contribuinte pedir uma transação individual específica. Mas o que me chamou, e se vocês buscarem até artigos sobre isso, há uma disputa, a PGFN e Receita Federal, né, pelas transações. Então, no primeiro momento, a PGFN divulga lá os 400 bilhões, ela negocia, ela tem as prerrogativas e a competência, porque entende-se que, tão somente com a inscrição do débito em dívida ativa, você instaura a parte litigiosa no tocante, sai da zona de limbo, né, que vai da esfera da administração tributária para a esfera propriamente da PGFN, de competência da PGFN, então, portanto, só ela seria o competente a assistir essa fase litigiosa para transacionar. Bom, para mim isso é um pouco absurdo, né? Porque quando a gente está falando de tentativas de autorregularização, de composição, a administração tributária em muitos países, e aí eu falo assim, tenho grandes amigos da Receita, da PGFN, mas assim, a administração tributária é uma só. Na maioria dos países você não tem o que seria a Receita Federal e a PGFN. A administração tributária, lato sensu, em sentido amplo, são as duas coisas e vão até a parte jurisdicional propriamente dita, né? Aqui a gente tem essa divisão, mas na hora que a gente está falando em métodos alternativos, a gente está falando em redução do contencioso, a gente não está falando em meta. Nem meta da Receita e nem meta da PGFN. A gente está falando numa composição, numa possibilidade de evitar o litígio pelo litígio, e não de uma necessária disputa de competência. Então, se vocês olharem o PL original, se vocês olharem o substitutivo, o PL original não dispunha quase nada sobre isso, o substitutivo vem e traz a Receita Federal protagonizando junto com a PGFN. Se vocês pegarem o texto aprovado, isso foi eliminado. Então, tem o dever da Receita Federal de promover e incentivar a autorregularização, mas a PGFN continua a grande protagonista e competente. Então, a Receita Federal vai trabalhar com essas questões de baixa recuperabilidade, né, os mais inadimplentes, pequenos valores.
Sim, mas as grandes transações ainda continuam na mão da PGFN. Isso é ruim, necessariamente? Não, não é ruim, porque eu acho que a PGFN ela foi a pioneira a trabalhar a transação, ela tem uma expertise, uma fluidez maior, hoje a gente assiste, eu levei alguns reportes, né, em eventos que a própria Micaela participou, assistiu na BDF, envolvendo Cooperative Compliance, essa obra, e eu trouxe essas críticas realmente, às vezes a falta de comunicação entre Receita e PGFN nas transações que envolvem os dois entes, e mais que isso, uma curva de aprendizagem interessante na PGFN para com a Receita Federal, né? A PGFN ensinando e trazendo alguns mecanismos positivos. Qual é o ponto disso? O contribuinte às vezes se perde nessa pouca comunicação em termos de fluidez entre as duas entidades. Então, isso é que eu não acho adequado, é o ponto que eu mais levo. Assim, pouco importa para o cidadão se é com a Receita, se é com a PGFN. Tem que ser resolvido e ser resolvido com naturalidade, né? Então, assim, esses grandes números, né? Infelizmente, o Brasil ele é muito categorizado, né? Por dentro, né? Do judiciário, dentro dos seus representantes mesmo. Então, é um ponto que eu também gostaria de valorizar muito, e não é defendendo a Receita, mas é mostrando que, no final do dia, a gente precisa de órgãos da administração tributária trabalhando de forma harmônica. E olha que interessante, isso é uma informação relevante, que até colegas aqui da Cefaz de São Paulo falou que estão sendo trabalhados projetos de lei na Cefaz de São Paulo justamente para unificar Cefaz SP e PGE. Ambas transacionam e é o mesmo bolo a ser repartido tanto pela Secretaria de Finanças do Estado de São Paulo como propriamente pela PGE. Então não tem mais discussão. O PL vem unificar a competência para fins de transação. Esse PL já está em tramitação e quem foi um dos grandes líderes está sendo o Rogério Campos, que fez parte dos quadros da PGFN. Então, assim, eu achei super interessante porque ele trouxe, né, essa perspectiva de que realmente é uma união de sócios para a transação e no final do dia o Estado é um só. Então, quando a gente olha para isso, eu falo, gente, de novo, né, voto de qualidade, critério de desempate favorável, receita, não, a coisa tem que funcionar, né? E a gente tem que confiar nas instituições e nas dinâmicas das quais elas se valem enquanto instrumentos de, enfim, justiça fiscal, que seja, né? Eu sei que é uma palavra um pouco dura, né? Mas é uma palavra genuína, né? A gente está buscando não pagar nem mais nem menos do que o devido, né? Então, o devido processo administrativo, o devido processo judicial em matéria tributária, eles são desejáveis para todos nós enquanto cidadãos. Então, eu penso muito assim, né? Então, em primeiro lugar, todos nós somos contribuintes aqui. Então, eu penso muito nisso. Então, gente, acho que assim, eu tentei ficar no nosso tempo e abarcar o máximo de pontos que eu acho relevantes para a gente pensar e provocar, né? O tributário em jogo mesmo, né? O que a gente espera, né? Disso tudo e, enfim. E também estou aberta, gente, para dúvidas, para o que vocês quiserem. Eu tinha 2 pontos que eu queria te perguntar. Com relação primeiro, né? A questão das garantias, eu acho que você foi cirúrgica. Realmente, de fato, você tem uma previsão para execução, mas você não tem para anulatória. A gente entende esse discurso da PGFN com relação realmente mas posso não ter a garantia do crédito e tal. Mas o que eu acho que pode ser trazido em contraponto? Veja, a gente está falando de conformidade tributária. E, obviamente, que para você integrar políticas de conformidade tributária, naturalmente você expõe todo o seu patrimônio, você tem uma transparência com o ente, né? Então, a partir do momento que você é bem classificado numa política de conformidade tributária, e você ainda tem, eu já acho que por você ser classificado, você já não teria que garantir. Eu sou da doutrina hard, né? Nesse assunto. Mas, assim, eu acho que, levando isso em consideração para uma situação de você perdeu por voto de qualidade, mais uma razão para você não ter que ofertar garantia em nenhum canto, independentemente do fato de você estar discutindo no âmbito de uma anulatória, no âmbito de uma execução fiscal. Então, acho que a conformidade ela traz para a PGFN a segurança que ela tem, necessária, né? Aquele contribuinte é grande, ele tem patrimônio, mas, ao mesmo tempo, dá ao contribuinte esse conforto. O que você acha disso, Gisele? Não, eu mais do que concordo. Eu tive na Fiesp, assim, é uma ponte aqui também, né? A gente falou muito do programa Confia,
né? E o Confie, ele traz, né, esses grandes contribuintes, podendo fazer uma ponte com a Receita Federal. E eu fui discutir na Fiesp, assim, incidir ou não penalidade. Falei, gente, na medida, só estou fazendo uma ponte com a sua pergunta, tá? Na medida que eu abro e eu antecipo a atividade fiscal e dou mais assertividade à atividade fiscal. Por quê? Porque eu estou abrindo toda a minha análise de risco corporativa. Então, eu tenho que abrir isso e toda a minha gestão de risco é requisito OCDE, é requisito desejável pelas administrações tributárias do mundo. Então, na hora que eu estou abrindo a minha operação, estou facilitando a fiscalização, porque no final do dia eles vão chegar e vão falar, isso é planejamento, eu vou defender isso não é planejamento. Como incidir penalidade? Então, assim, eu acho uma aberração quando a gente está olhando sob a perspectiva do compliance, sobre a perspectiva da abertura, da gradação do contribuinte, né? Então, a gente bate muito nessa história, né, Micaela, do cadastro positivo. Já é super difícil você chegar no top 1 do cadastro positivo. Uma vez que você está lá, você não tem como dilapidar patrimônio. Não dá para a gente falar. Porque, assim, o grande argumento da PGFN, será que na hora que for executar vai ter dinheiro, o contribuinte vai ter liquidez para arcar e suportar a dívida fiscal? Vai. Ele está lá, ele está no top 1 em termos de abertura de risco, em termos de liquidez, em termos de acesso à informação, em termos de cooperação propriamente dita. Então, eu acho que, assim, não dá para ser mais ou menos cooperativo. Ou a gente muda para uma dinâmica cooperativa, realmente reduz penalidades. Por isso que eu fiquei muito feliz com o PL no tocante à penalidade. Porque o afastamento de penalidades ou a redução significativa de penalidades ou trabalhar com a conduta individualizada em caso de fraude, sonegação e conglue, talvez seja o primeiro grande step para mostrar que o mindset cooperativo compliance, ele começa com afastamento de penalidades, com afastamento de encargos. Então, eu também concordo, né, o encargo de 20% não tem o menor sentido. Também não tem o menor sentido a gente pensar, e por que não está no PL? Isso eu também senti falta, e aí, Micaela, também foi cirúrgica, também como sempre, né, me fazendo pensar, mas o porquê nesse PL não foi trazido e conectado com o cadastro positivo, por exemplo? Né? Por que não tem um parágrafozinho dizendo, olha, o contribuinte que estiver dentro do cadastro positivo, ou que estiver num ranking, né, de cooperação com a administração tributária, necessariamente já se enquadra na hipótese em que não se faz necessária apresentação de garantia, inclusive afastando o encargo de 20%. Que seja, né? Porque aí a gente está sendo coerente com o mindset de Cooperative Compliance, a gente está sendo condizente com o que se trabalha e é o target da Receita de ter os bons contribuintes ali ranqueados e um real benefício de estar nesse ranking. Porque qual é o grande problema desse cadastro positivo? Primeiro, eu volto a dizer para conseguir afastar a garantia, né? Para você conseguir atingir todos esses targets, né, esses alvos, para ser elegível a isso já é quase impossível. Então, a mesma coisa acaba sendo os cadastros positivos ou os níveis A e B de bons contribuintes. Uma vez que você atinge isso, caramba, será que faz sentido também você entrar na vala comum de todo esse critério, inclusive à luz do próprio PL, né? Será que a capacidade de pagamento não é automática nessa situação? Para mim é. Será que a regularidade fiscal não é automática? É. Então, por que a gente não traz logo um dispositivo que, uma vez enquadrado nesses cadastros, nesse ranking, não há necessidade propriamente de observância mais da capacidade de pagamento, nem da regularidade e nem da incidência de encargos ou quaisquer penalidades. Ponto. Eu acho que, então, assim, respondendo a sua pergunta, Micaela, eu sou radicalmente, assim, reticente a qualquer tipo de penalidade para bons contribuintes que estejam ranqueados nesses termos de cadastro positivo, que estejam inseridos dentro de programas de conformidade, como é o caso do Confia da Receita Federal. Então, eu acho que, assim, ou mudamos ou não mudamos. Não dá para ficar mais em cima do muro, né? Então, assim, foi dada a largada, né? Eu espero que, em certa medida, por isso que o meu artigo eu tentei realmente valorizar os pontos positivos sem entrar fundo, porque desse artigo eu espero fazer 3, um para cada
Com certeza. bloco, vamos dizer assim. Eu comecei com esse inaugural de 3 potenciais pilares e potenciais, porque no fundo a minha ideia agora são escrever 3 artigos, né? O pilar relacionado à voto de qualidade, o que pode ser fomentado, que é muito o que a gente trouxe aqui. Eu acho que já tivemos boas ideias aí para esse artigo. A essa questão, né, das penalidades, o quanto elas vêm tendo uma relação positiva, né, ao ser trabalhado nos PLs, e quanto isso tem que reverberar, seja para o cadastro positivo, que eu acho que já está reverberando, mas principalmente para o Confia. E também, em terceiro plano, essa questão, né, do fomento à mediação tributária, né? Então, eu tive no Rio Grande do Sul outro ponto que eu estava discutindo há pouco com um colega também. Poxa, em que medida a mediação tributária ela não é elegível, né? Então, eu escutei alguns acadêmicos, poxa, mas a mediação tributária, e Porto Alegre, o município de Porto Alegre conseguiu uma redução, né, de IPTU numa mediação, né? Então, eu estando no Rio Grande do Sul, conheci a Cristiane, que é a procuradora aí do município de Porto Alegre, e contou a super experiência. Então, assim, eu gosto de divulgar essas boas práticas, eu acho que a gente precisa estudar, né? A verdade é essa. Se quiser ter uma opinião formada, não, mas o não a gente já tem, a gente tem que trabalhar com o que é possível. E vejam, lá no próprio Senado Federal, a gente está com a ideia não só de arbitragem, né? Que se fala muito da arbitragem, mas a mediação está lá no PL, que está no Senado. Uhum. Então, a mediação, ela está sendo já trabalhada pelo Legislativo e, assim, você vê o Executivo muito reticente com a mediação. Falou, gente, mas a mediação é tão mais simples que a arbitragem, assim, na prática, o mediador não faz coisa julgada. Por que não, né? Aí quais seriam os veículos legislativos e tudo mais? Não tenho respostas para isso, mas fato é que eu acho que a gente precisa fomentar essa discussão aí, e por isso que eu trabalhei em 3 blocos aqui com vocês, no artigo, e assim, me coloco à disposição, Micaela. Eu espero ter respondido a essa pergunta, mas estamos super alinhadas. Ganhei minha noite com a sua resposta, estou felicíssima. Todos nós. Estamos todos aqui extremamente ansiosos para os próximos artigos, Gisele, porque, né? Pode deixar. Eu já me comprometi em público, né? Então eu brinco. Eu falei assim, ultimamente eu ando fazendo isso, me comprometendo em público para eu não negligenciar, né, gente? Mas eu vou soltar assim. E eu acho que vale a pena a gente discutir, tá, Micaela? Eu agradeço aí muito todos vocês, né? Porque realmente eu acho que talvez foi o primeiro fórum, né, Micaela, que a gente trouxe para discutir pós-PL. Eu também gravei ontem um micro podcast no Demarest para falar sobre tudo isso, mas é impossível, né? Veja, a gente levou 1h11, mas assim, eu levei 6 minutos. Então, assim, Tipo, meu nome é Enéas, né? Eu só respirei. Mas, gente, olha, muito obrigada. Estamos juntos, viu? E juntas. E qualquer coisa podem mandar, tá? Um prazer enorme, gente. Obrigada. Obrigada. Foi excelente. Um prazer. Obrigada, viu, Nossa, gente? Agora eu não sei como derruba, tá? Pode deixar que eu vou ficar aqui. Eu só quero agradecer mais uma vez a todos vocês pela presença. Gente que entrou agora no finalzinho, a live vai ficar gravada, então vocês podem conferir desde o início. E digo, vai valer muito a pena, porque a Gisele deu assim, um show da experiência dela no CARF, como é que funciona o voto de qualidade, e depois ela entrou nas discussões do PL recém-aprovado aí na Câmara, e quem entrou já no final viu que ela trouxe os desdobramentos do que a gente pode debater ou não no Senado. Então, gente, um beijo grande em todos, uma ótima noite, até a próxima. Tchau, gente. Tchau, gente. Obrigada, Gisele. Obrigada pela paciência.